Atividade número 2. Responda as questões a seguir. Todas essas questões, para que fiquem mais fáceis, precisa que a gente tenha um plano cartesiano para que a gente possa observar. Então, nessa lateral, eu vou fazer um plano cartesiano pequeno, mas a partir desse desenho a gente vai conseguir responder todos os itens de uma maneira bem mais simples. Então, eu vou fazer o traço aqui. Esse aqui vai ser o meu centro, vai ser o meinho. Eu vou marcar 2 unidades para a direita e 2 unidades para a esquerda. A mesma coisa aqui, 2 unidades para cima e 2 unidades para baixo. Repara para você ver que eu tô fazendo de 1 centímetro aqui, porque eu não tenho as linhas do caderno, certo? Esse ponto que é o encontro dos dois eixos, a gente chama de origem, que é o lugar do zero. Esse eixo da vertical em pé é o eixo do Y, e esse da horizontal é o eixo X. Quando a gente faz o desenho e marca essas posições, a gente precisa tomar cuidado em que número que a gente coloca em cada posição. Então, a origem é esse ponto, que é o zero. À direita, nós temos os números positivos, à esquerda, os números negativos. No eixo do Y, para cima, aparecem os números positivos e para baixo aparecem os números negativos, sempre a mesma distância um do outro. Então, o que está sendo pedido aqui? Na letra A. No eixo das abscissas, gente, a abscissa é a mesma coisa que o eixo X. Então, a gente vai olhar aqui na reta deitadinha. No eixo das abscissas, que é esse, os valores de X são positivos para a direita ou para a esquerda do zero. Então, basta a gente observar esses números que a gente colocou. Como está pedindo número positivo, são aqueles que estão à direita. Olhando nesse desenho, fica mais fácil da gente observar. Na letra B, no eixo das abscissas, ou seja, novamente no eixo do X, que é esse que está na horizontal, os valores de X são negativos à direita ou à esquerda do zero. Nesse caso é o contrário, são os valores que estão à esquerda. Letra C. No eixo das ordenadas, gente, é o mesmo que o eixo Y, que é esse que está na vertical, que está em pé. Os valores de Y são positivos acima ou abaixo de zero. Acima, pelo desenho, a gente consegue observar. E aqui na letra D, no eixo das ordenadas, que é o eixo Y, os valores de Y são negativos, acima ou abaixo de zero, abaixo. Continuando esse mesmo exercício, na letra E, a pergunta é: a primeira coordenada de um ponto no plano cartesiano é sua referência horizontal ou sua referência vertical? Ou seja, é a sua abscissa ou é a sua ordenada? Então, vamos pensar um pouquinho. Se eu tivesse, por exemplo, um pontinho e desse para ele o nome de ponto A, e a coordenada dele fosse 1 e 2, para eu marcar esse ponto A nesse nosso plano cartesiano, a gente tem que primeiro descobrir a letra X, depois verificar qual é o Y para unir os dois. Então, eu vou subir o número 1, vou vir o menos 2 para a esquerda, para a direita, esses duas retinhas se encontraram aqui, que é a localização do ponto A. E o que o exercício está falando? A primeira coordenada, ou seja, o primeiro número que aparece no parzinho desse ponto, é sua referência horizontal ou sua referência vertical? É horizontal. Horizontal, porque a gente tem que olhar primeiro no valor que está deitado, que é o valor da letra X. Ou seja, é sua abscissa ou sua ordenada? É a sua abscissa, porque como eu disse, a abscissa é o mesmo valor da letra X. Letra F.
Qual é o procedimento para marcarmos um ponto de coordenada AB no plano cartesiano? Aqui foi colocado esse ponto AB, gente, só para que a gente tenha um ponto geral, mas ele pode ser qualquer parzinho, como aqui. Tá vendo? 1 e 2, 2 e menos 2, 5 e 3. Significa que eu tenho quaisquer dois números aqui no plano. Como a gente consegue marcar um ponto no plano cartesiano? Primeiro, a gente tem que descobrir qual é o valor do x, depois descobre o valor do y, seguindo a coordenada, seguindo o parzinho que o exercício nos deu, para que a gente tenha a sua localização correta. Então, o correto é, primeiro, localizar x e depois localizar y. A partir do momento que eu localizo o x e o y, unindo os dois, unindo essas duas posições, a gente vai ter o ponto em questão. Mas sempre a ordem é essa. Primeiro a gente olha o x, depois a gente olha o y, porque é isso que aparece pra gente no par ordenado. Letra G. O que devemos fazer para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano? Para que a gente consiga fazer esse aqui, basta a gente lembrar da atividade número 1. Olha o que a gente fez. A gente marcou na atividade número 1 esses 5 pontos e fez a união de todos eles para que a gente tivesse um polígono. Então, o que o exercício está perguntando aqui? O que devemos fazer para formar um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano? Devemos ligar os pontos marcados, porque o exercício vai nos dar os parezinhos, que são os vários pontinhos, depois que a gente localizar os pontos, primeiro colocando o eixo do x, depois o eixo do y, a gente vai ligar esses pontos que a gente encontrou. A penúltima, letra H. Para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano, podemos ligar esses pontos por segmentos de reta em qualquer ordem? Por quê? A gente não pode unir em qualquer ordem, porque podemos, sem querer, traçar as diagonais e não os lados do polígono. Vou te mostrar no desenho que a gente fez anteriormente, da atividade número 1. Aqui, por exemplo, olha, a gente uniu na ordem que os pontos apareceram pra gente. A, B, C, D, E, voltei no A. Eu não posso ligar de A até C, tá vendo? Porque eu vou ter uma diagonal, que é uma reta que passa dentro da figura. E a gente não pode ter cruzamento de reta também. Eu não posso cruzar essa retinha com essa aqui. Então, a gente tem que seguir essa ordem que o exercício nos passa para que a gente tenha o formato da figura montada de modo certinho. E na letra I, para formarmos um polígono cujos vértices são os pontos de um plano cartesiano. Em que ordem esses polígonos, esses pontos deverão ser ligados por segmentos de reta? Então, a gente tem que observar nesse caso e não cruzar segmentos de reta. Porque, como eu disse anteriormente, a gente pode ter o traçado da diagonal. Então, a observação que a gente deve ter é que não podemos cruzar segmentos para não encontrarmos as diagonais, porque a gente precisa fazer o desenho dos lados, que é o contorno da figura, e não os traçados dentro dela.